Irmãos, vamos abrir a Bíblia mais uma vez, agora na carta de Tiago, capítulo 1. Vamos ler do versículo 16 ao versículo 27. Quantos têm suas Bíblias aqui, para eu ter uma ideia? Seja a Bíblia impressa, seja a Bíblia eletrônica. Tá bom. Tiago, capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 27. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, com mansidão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Que o Pai Celestial conduza a nossa meditação. Eu gostaria que por um momento você, por favor, olhasse um pouco para esse livro que você tem nas mãos. Como eu disse, seja na sua versão eletrônica ou seja na sua versão impressa. O que este livro é para você? Qual é a importância deste livro na sua vida? O quanto ele determina os seus pensamentos? O quanto ele conduz os seus sentimentos? O que esse livro faz na sua vida? E eu penso que você deve estar respondendo assim no seu coração: eu estou diante da coisa mais preciosa que eu tenho nesse mundo. Porque é isso que diz, por exemplo, a carta aos Hebreus. É isso que diz também o apóstolo Pedro nas suas duas epístolas, Paulo na carta aos Romanos. Eles nos dizem que através das Escrituras Sagradas, nós conhecemos aquele que é o ser mais importante do universo todo. Por meio da Bíblia nós conhecemos a Deus, conhecemos o seu Filho Jesus Cristo. Por meio da Bíblia nós ouvimos o Espírito Santo falando conosco, nos conduzindo pelos caminhos da vida eterna. Por meio da Bíblia, nós, como diz Tiago aqui, somos gerados pela palavra da verdade, para que por meio desta verdade que opera em nós essa nova geração, essa regeneração, para usar as palavras de Paulo na carta a Tito, por meio da Bíblia nós somos conduzidos para o céu e somos ensinados a como viver
de acordo com a vontade de Deus neste mundo. Na Bíblia, nós ouvimos a palavra de Deus, Deus, o Criador do universo, falando conosco. Então, irmão querido, considere como você é uma pessoa privilegiada, porque você tem nas mãos as Escrituras Sagradas. Aliás, se eu perguntar, os irmãos vão me responder aqui que nós temos aqui no nosso meio a Bíblia em suas mais diferentes versões, não é? Para que nós possamos entendê-la com toda a clareza, de acordo com as regras do nosso idioma, mas mais do que isso, nós temos recebido o Espírito Santo para que nós possamos entender as Escrituras espiritualmente. Em Mateus capítulo 13, quando Jesus está nos ensinando a respeito da vida espiritual, e para nos ensinar a respeito da eficácia da palavra de Deus, e do que ela faz quando ela é plantada dentro de um coração preparado, Jesus conta uma parábola bem conhecida nossa, a parábola do semeador, né? E Jesus então nos faz imaginar, na sua parábola, um homem que sai por um campo muito grande, sai pelos campos, e ele tem um bornal de sementes pendurado no pescoço, assim do lado do seu corpo, e esse homem sai semeando as boas sementes que ele tem ali dentro da sua sacolinha. E esse homem vai semeando para todos os lados, ele quer semear muito, ele quer colher bastante também. Por isso, em qualquer lugar que ele está jogando as suas boas sementes. Então Jesus diz na parábola que certa parte das sementes que esse homem joga, essas sementes caem na beira do caminho. Mas acontece que o caminho é um lugar de terra batida, é um lugar de terra dura, então mesmo que ele jogue as sementes, elas caem assim em cima da terra e elas não se aprofundam na terra. Logo vêm as aves do céu e levam embora aquelas sementes, comem aquelas sementes. Jesus também, ao contar essa parábola, ele explica qual é o significado espiritual disto. Ele diz que quem semeia a boa semente é o Filho do Homem, isto é Jesus mesmo, quem semeia a boa semente. A boa semente é a palavra de Deus. E o caminho no qual essa semente cai simboliza o coração endurecido do ser humano, endurecido nos seus pecados. Então Jesus está dizendo assim, olha, muita gente ouve a palavra de Deus, só que como o coração é duro, ela não penetra, ela não consegue frutificar. Então vem logo o diabo, arrebata da mente da pessoa, do coração da pessoa, aquilo que ela recebeu, e então não produz fruto nenhum naquela vida. Mas Jesus continua dizendo na sua parábola, outra parte da semente, essa parte ela cai num solo que ao mesmo tempo que tem terra, tem pedras misturadas também. Então a semente, ela é boa, ela começa a penetrar logo na terra, só que por causa das pedras, ela não pode penetrar muito fundo. E logo então, embora ela comece a brotar, ela também não produz fruto. Jesus explica que esse é o tipo de coração que recebe a palavra de Deus e recebe com alegria. Só que essa pessoa, ela não aguenta as provações que vêm. Logo que surgem as provações, as dificuldades, por causa de se ouvir ou de se seguir a palavra, essa pessoa se escandaliza e se afasta dos caminhos do Senhor. Outra parte, disse Jesus, é aquele tipo de semente que cai, ou é aquela semente que cai numa terra que, ao mesmo tempo que tem terra boa, tem espinhos brotando dela, espinheiros. Então a palavra penetra, mas quando ela começa a crescer, a plantinha começa a ficar enroscada no meio dos espinhos. E os espinhos sufocam a palavra, de modo que ela também não produz fruto algum. Jesus explica que é o coração que recebe a palavra com alegria, mas que ama as coisas deste mundo, que ama o dinheiro, que ama os bens materiais, que por causa então da preocupação com as coisas materiais e a fascinação pelas riquezas, não consegue produzir as coisas para o reino de Deus. E finalmente Jesus diz, tem uma parte da semente que cai em terra boa. Você consegue imaginar uma terra boa, bem adubada, afofada, limpa, não é? Jesus diz assim, nesse tipo de terra a semente vai ali e ela penetra fundo, e ela brota,
e ela produz a 60% e a 100%. E naturalmente nós entendemos então que tipo de coração que essa semente simboliza. É aquele coração que foi preparado pelo Espírito Santo para receber a palavra de Deus. Ali a terra é boa, e ali então a palavra de Deus penetra e ela frutifica para a vida eterna. Claro, meus irmãos, aqui que Jesus está falando do coração do crente. Todo o coração de crente é terra desse jeito, porque senão não produziria fruto, não é mesmo? E é a respeito desse tipo de coração, ou melhor, é a esse tipo de coração que Tiago está dirigindo as palavras que nós acabamos de ler. Veja no versículo de número 18, o tipo de pessoas com quem ele está falando. Pois segundo o seu querer, isto é, o querer de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. A palavra primícias quer dizer os primeiros e os melhores frutos, não é? Há um sentido, meus irmãos, em que a Bíblia diz que ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. A Bíblia também diz, no profeta Jeremias, que ele é o Deus de todos os seres humanos. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que Deus escolheu para si um povo especial, um povo de propriedade exclusiva. São aquelas pessoas que foram nascidas de Deus, não apenas fisicamente, mas que foram gerados de uma forma espiritual, gerados pela palavra de Deus. É isso que Tiago está dizendo aqui. Ele nos gerou pela palavra da verdade. E essas pessoas que foram espiritualmente geradas, ou regeneradas, ou conforme Jesus diz em João capítulo 3, nasceram de novo, essas pessoas são as primícias da criação de Deus, são os melhores frutos, são as pessoas nas quais ele tem particular prazer. Portanto, de acordo com a Bíblia Sagrada, aqueles a quem Deus tem demonstrado essa sua graça especial, são aquelas pessoas que experimentaram o poder da palavra de Deus em suas vidas. E aqui falando a respeito dessa vida espiritual que foi plantada em nós, Tiago nos ensina como é que ela vai frutificar, como é que ela vai crescer. Tiago está explicando para nós que a mesma palavra que nos dá vida, para que nós sejamos de novo gerados, é a mesma palavra pela qual nós vivemos no nosso dia a dia também. E ele explica aqui como é que nós devemos fazer para que o nosso coração, então, seja um coração receptivo. Um coração que seja aquela terra boa, onde a palavra de Deus vai produzir o seu fruto. Ele diz assim no versículo de número 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Jesus, meus irmãos, diz que a semente da palavra frutifica quando encontra a terra boa, isto é, quando encontra coração preparado. Eu desejo, portanto, relacionar o ensino de Jesus ali em Mateus, capítulo 13, e também nos outros evangelhos sinóticos, com o ensino do Espírito Santo aqui, através de Tiago, e considerar com vocês o que nós precisamos fazer, ou qual é a nossa resposta diante da graça de Deus, as atitudes com as quais nós devemos trabalhar, que devemos manter em nossa vida, para que nosso coração não seja um terreno duro, para que nosso coração não seja uma terra cheia de espinheiros, tampouco uma terra cheia de pedras, mas uma terra fofa, uma terra bem preparada para ouvir a palavra de Deus, de tal forma que ela frutifique em nossa vida. Primeira coisa que eu gostaria de destacar é que Tiago nos ensina que nós devemos receber a palavra de Deus com um coração atento, ou um coração atencioso. Versículo 19, Tiago diz assim, sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar,
tardio para se irar. Em certo sentido, nós podemos dizer que aquilo que Tiago está falando é uma orientação que nós devemos seguir em todas as circunstâncias da nossa vida. Existem muitos até que dizem que Deus nos fez com 2 ouvidos e uma boca só. Para quê mesmo? Para a gente falar menos e escutar mais, não é? O livro de Provérbios nos diz que responder antes de ouvir é tolice ou insensatez e vergonha. Já viu daquele tipo de pessoa que você não terminou a frase e ela já está respondendo antes de você terminar? E se ela escutasse só mais um pouquinho, ela não ia perguntar aquilo, não é? Ela interrompe para dizer algo que não deveria dizer, né? Então assim, o provérbio diz, isso é uma arrematada tolice, né? É uma coisa vergonhosa. Então, ouvir é melhor do que falar, nos diz Tiago também. Agora, se esse é um comportamento, meus irmãos, que nós devemos ter, que é sabedoria ter, em qualquer circunstância da nossa vida, quanto mais quando nós estamos para ouvir a palavra de Deus. Aí que é o momento em que nós devemos estar prestando mais atenção ainda. Aí que os nossos ouvidos devem estar completamente atentos. E isso tem 2 aspectos, de acordo com o ensino bíblico. Um aspecto que a gente vai dizer assim, exterior, e um aspecto interior. Vamos começar com o aspecto exterior. Precisamos estar exteriormente de boca fechada e de ouvidos preparados. Eu gostaria de ler Eclesiastes capítulo 5 com os irmãos. Queria ler do versículo 1 até o versículo 7, tá bom? Daniele, se eu pedir para os irmãos lerem em voz alta, o microfone chega lá rapidinho? Chega? Dá para chegar? Que assim os irmãos me ajudam, né? Hoje o fôlego está faltando logo cedo. Então eu vou pedir que 5, de 1 a 7. Guarda o teu pé, assim que começa, não é? Esse texto. Eclesiastes 5, de 1 a 7. Eu vou pedir para o Breno ler, por favor, que está mais fácil aí no microfone, né? Breno, por favor, lê, querido. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Até o 5, querido. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Até o 7, por favor. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na advertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Isso. Então vejam, meus irmãos, aqui a gente percebe bem o contexto em que o escritor está falando, não é? No momento em que nós estamos na casa de Deus. E ele diz assim, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. E ele começa a explicar o que ele quer dizer com isso. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios tolos, pois não sabem que fazem mal. E começa então a falar a respeito de como é que nós devemos controlar os nossos lábios. Veja, no versículo 2, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na advertência.
Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque na multidão dos sonhos da vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Acho que o Breno ficou pensando assim, por que ele pediu para eu ler? Depois ele leu tudo de novo, né? É para eu descansar um pouco. Mas veja, meus irmãos, Deus não está dizendo assim aqui para nós, que nós não podemos falar nada na igreja, que nós devemos ficar mudo na igreja. Na igreja nós oramos, na igreja nós cantamos, na igreja nós, conforme o apóstolo Paulo nos ensina, temos a liberdade de perguntar, não é? Mas nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que falamos, é o que ele está dizendo. Prestar atenção. Uma das coisas que Deus diz aqui para nós, é que se você promete uma coisa, se você faz um voto diante de Deus, você tem que ser uma pessoa de palavra. É melhor você não prometer nada, não fazer voto nenhum, do que fazer e depois não cumprir. Agora há pouco eu estava falando na classe de catecúmenos, né, com os irmãos que dentro em breve farão seus votos como membros da igreja. E estava explicando para eles que infelizmente existem pessoas que um dia vêm à frente, fazem certos votos, assumem certos compromissos e depois somem da igreja. E a gente fica se perguntando, e a palavra dada na presença de Deus? Então, e esse é só um aspecto, não é? Porque Deus fala na sua palavra que nós não podemos fazer as coisas temerariamente. Também ele diz assim, sejam poucas as tuas palavras. Você não precisa falar muito. A gente vive na época, né, numa era em que assim, as pessoas parecem que não sabem guardar silêncio. Já reparou? Faz essa experiência, senta perto de alguém e não fala nada. Fica quietinho perto de alguém. Daqui a pouco os dois estão constrangidos, né? Porque assim, a gente vive numa época que parece que para que tão perto de alguém tem que estar falando alguma coisa. Tem até um ditado do mundo lá fora, quem não se comunica, se trumbica, né? Uma coisa assim. Nós estamos na era da comunicação. Meus irmãos, a verdade bíblica é que nós não precisamos estar falando sempre, não. Eu até me lembro que um dia eu estava numa igreja, uma das igrejas nossas, né, numa dessas reuniões de presbitério e tal, e aí alguém chamou o pastor da igreja, vamos chamar o pastor da igreja para ele falar alguma coisa aqui para a gente, né? Aí o pastor chegou lá na frente e falou assim, irmãos, eu não tenho nada para falar não. E todo mundo achou engraçado, mas eu achei tão legal o que ele fez, sabe por quê? Nem sempre é para a gente falar, tem muitas ocasiões é para a gente ficar com a boca fechada, né? E ainda mais, meus irmãos, como, por exemplo, num momento como esse, vamos supor que eu estou pregando para os irmãos. Vocês viram a oração que foi a Damares que fez agora há pouco, né? E a Damares e também o Bonfim, quando estava ali, eles pediram o quê? Que Deus falasse através da pregação. Será que Deus responde à oração? E se Deus está falando, será que é certo alguém ficar conversando durante o culto? Porque além de estar desrespeitando a Deus, também desrespeita ao seu irmão que está do lado, que quer ouvir a palavra de Deus, mas acaba sendo atrapalhado por causa disso. Então é aquilo que eu estou chamando aqui de aspecto externo. Ficar quieto na presença de Deus, não é? Não ser uma pessoa... Veja, eu não estou dizendo aqui que você tem que virar uma estátua na igreja, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, acalme-se para ouvir o que Deus tem para falar com você. Segundo aspecto que eu quero dizer, é o aspecto interno. Em segundo lugar, além de refrear a nossa língua, como diz aqui o texto que nós devemos fazer, nós precisamos cultivar a atitude de saber prestar atenção à palavra de Deus. Como é que se chama aquilo que a pessoa não consegue ficar quieta? Transtorno de quê? Oi? Hiperativo, né? Hiperativo. Se você é uma pessoa hiperativa, você vai orar bastante para você saber ficar quieto, né? Mas veja o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Os irmãos sabem que nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, há uma série de cartas do Senhor Jesus para as igrejas da Ásia, escritas pelas mãos do apóstolo João. E Jesus começa cada carta se dirigindo à sua igreja, às igrejas nas suas necessidades particulares,
mas ele termina sempre do mesmo jeito, cada uma das cartas. A gente vai ler apenas o versículo 7 do capítulo 2. O que está escrito? Capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois Jesus repete as mesmas palavras aqui no capítulo 2, versículo 11, versículo 17, versículo 29, no capítulo 3, versículo 6, versículo 13 e versículo 22. 7 vezes Jesus fala as mesmas palavras aqui nesses 2 capítulos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembra-se de como Jesus, muitas vezes, ele falava a respeito dos escribas e fariseus? Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não enxergam. Fisicamente, eles tinham olhos e ouvidos, porém, não conseguiam ouvir aquilo que Jesus estava dizendo para eles. Não estavam levando a sério aquilo que Jesus estava dizendo. Já viu daquela frase? Eu já ouvi quando eu era mais jovem, né? Minha mãe dizia assim para mim às vezes: meu filho, por que você não me ouve? Eu ouvia essas palavras dela, mas eu sei o que ela queria dizer. O que ela queria dizer? Por que você não leva a sério aquilo que eu estou falando? Por que você não presta atenção? Já viu aquelas pessoas que você fala, mas ela simplesmente não consegue entender o que você está falando para ela, porque assim, o coração dela está fechado? Então a primeira coisa que Tiago diz: olha, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Quer dizer que o teu coração esteja atento à palavra de Deus. Se quer fruto na tua vida, presta atenção naquilo que diz o Senhor. Segunda coisa que eu gostaria de destacar, meus irmãos, é que Tiago está também dizendo que nós devemos receber a palavra de Deus com um coração manso. Veja o versículo 19, a parte B, até o versículo 21. Nós vamos voltar agora para Tiago, capítulo 1, tá bom? Versículo 19b até o versículo de número 21. E Tiago diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Por que será, meus irmãos, que num contexto em que Tiago está falando de ouvir a palavra em nós implantada, isto é, num contexto de pregação, ele diz que nós devemos ser tardios para nos irarmos, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus? Me parece, queridos, que quando Tiago fala desta maneira, ele está nos precavendo contra um pecado que o nosso coração tem a tendência de cometer. Veja, o profeta Jeremias diz que o nosso coração, como é que ele diz que é mesmo? O coração é enganoso, desesperadamente corrupto, né? E ele está dizendo isso num contexto lá em que os israelitas haviam feito uma aliança com quem não deveriam ter feito. E ele diz assim: e o coração humano é desse jeito, ele é enganoso, ele nos engana, ele é desesperadamente corrupto, ele tende a ser corrompido por aquilo que lhe agrada, o coração humano tende a ser seduzido pelo mal, ele tende a pensar o que é mal e a fazer o que é mal. E por isso, o nosso coração, por natureza, é rebelde contra a palavra de Deus. Ora, Tiago sabe que muitas vezes, quando a palavra de Deus é dirigida ao coração humano, em vez de nós recebermos com alegria a palavra, as belas palavras de vida, o nosso coração se revolta, o nosso coração acha ruim. É como se Deus estivesse falando uma coisa que é ruim para nós, negativa para nós. Vocês querem um exemplo disso? Por favor, abram lá no profeta Jeremias, capítulo 43 agora. Jeremias 43, a gente vai ler os primeiros 4 versículos,
tá bom? Eu vou pedir para o Tony aqui na frente, tá já do outro lado lá, o Bruno. O Bruno vai ler para a gente a próxima referência. Jeremias 43, do versículo 1 ao versículo 4. Leia pausadamente, viu, Bruno? Tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor, seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor, seu Deus, o enviara, então falou a Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e a todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: é mentira isso que dizes, o Senhor, nosso Deus, não te enviou a dizer, não entreis no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, é que te incita contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, e nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo, toda a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Do Jeremias. Antes tomaram Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos, a todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações para as quais haviam sido lançados para morar na terra de Judá. Isso. E aí o texto segue dizendo que eles pegaram Jeremias, inclusive, e foram todos morar no Egito. Bem, se você ler o capítulo de número 42, você vai ver que a história foi a seguinte. Nabucodonosor havia conquistado Jerusalém. Muitos tinham sido levados para o cativeiro, não é? E Nabucodonosor colocou um homem chamado Gedalias como governador de Jerusalém. Acontece que Gedalias foi assassinado. E então os judeus disseram assim: Nabucodonosor voltará e vai se vingar de nós, vai chacinar a cidade. Então, vamos para o Egito. Aí eles decidiram consultar a Deus. E eles foram então perguntar para o profeta Jeremias o que Deus dizia para eles, se eles deveriam ir para o Egito ou deveriam continuar em Jerusalém. E Jeremias disse para eles: eu vou orar por vocês. O que Deus falar, eu vou dizer para vocês. E Jeremias orou 10 dias. 10 dias depois, Jeremias trouxe a palavra do Senhor e disse: assim diz o Senhor, fiquem aqui, porque Nabucodonosor vai cuidar bem de vocês. Mas se vocês forem para o Egito, lá o castigo de Deus vai alcançar vocês. Então, quando nós lemos aqui, o texto diz para nós que, tendo Jeremias acabado de falar a palavra de Deus, o que eles fizeram? Olharam para Jeremias e, movidos pela soberba do coração, eles disseram: é mentira o que você está falando. Deus não está falando coisa nenhuma desse jeito. E pegaram Jeremias e foram para o Egito. E lá no Egito eles foram alcançados pelo castigo. Não é? Irmãos, o nosso coração, se ele não for trabalhado, quando ele ouve a mensagem da palavra de Deus, em vez de se alegrar, ele fica bravo. Ele fica irado. Ele diz que o profeta está falando no poder da carne. Que aquilo que ele está falando é porque ele está esquentadinho, de repente, naquele dia, não é? E não permitimos que o nosso coração ouça o Espírito Santo. E qual é o resultado disso para a nossa vida espiritual? Qual é o resultado da gente se rebelar contra a palavra do Senhor? Então, por isso, Tiago diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Antes, ele diz aqui, receba com mansidão. Como é que ele diz? Voltemos para o nosso texto. Ele diz assim, nos versículos versículo de número 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Para você receber a palavra de Deus, diz aqui Tiago, limpa o seu coração. Tira do seu coração maldade que houver. Tira atitudes erradas. Tira impureza. Acolha com mansidão. O que é mansidão, meus irmãos? Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ser manso é ser parecido com Jesus. Quando Jesus abria a Bíblia nas suas mãos, diz Isaías capítulo 50,
ele recebia a palavra de Deus com o coração quebrantado. Ele não era rebelde para com a palavra de Deus. Por isso, Jesus é a pessoa que mais viveu de acordo com a palavra de Deus neste mundo. E se você receber com mansidão essa palavra que foi plantada dentro de você, a palavra implantada quer dizer colocada dentro de você, então isso vai salvar a sua alma. Por isso, a segunda coisa que nós precisamos fazer ao receber a Bíblia é receber com mansidão no coração. Primeiro, boca fechada, ouvidos atentos. Segundo, mansidão. Terceiro, com um coração obediente. Versículo de número 22, aqui de Tiago, capítulo 1. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu confesso para vocês que quando eu leio aqui as instruções de Tiago, eu digo assim, mas que homem perspicaz, porque ele vai ali, né? Como é que diz a carta aos Hebreus? A palavra de Deus penetra no nosso coração e vai mostrando como é que a gente é por dentro, né? E ele diz assim, então, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por que ele diz que nós devemos ser praticantes da palavra, meus irmãos? Porque, mais uma vez, Tiago está tratando com um problema muito sério que a gente tem. Nós temos uma inclinação no coração para não fazer aquilo que nós acreditamos que deve ser feito. Ou colocando de outra maneira, para desobedecer a palavra de Deus, né? Para muitos, meus irmãos, a religião cristã é assim, é como se fosse um apêndice na sua vida. Então ele vive a vida dele, e aí, entre as muitas coisas que ele faz na vida, ele tem uma que ele faz no final de semana, é a religião dele. Aí ele vai na igreja domingo, porque ele é daquela religião, não é? Mas depois, no seu dia a dia, em tudo que ele faz, é como se fosse uma pessoa do mundo qualquer. Vive a vida como um cidadão do mundo. A preocupação dele é ganhar dinheiro, a preocupação dele é ter bens materiais, o propósito da vida dele é esse. Aí no final de semana, ele frequenta a igreja. Alguns até com uma superstição, né? Eu vou na igreja no final de semana, que é para começar a semana com o pé direito, né? Se eu não for na igreja, eu vou ter problema na minha vida material. Então eu vou na igreja que é para ser abençoado. Muitas pessoas têm uma religião desse tipo. Ora, não é assim que Jesus nos chamou para sermos religiosos, mas para sermos pessoas que a nossa religião, ela é a totalidade da nossa vida. Ela governa tudo que nós somos, tudo que pensamos, tudo que fazemos, tudo que falamos, está centralizado no Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa existência. Mas Tiago diz que se você ouve a palavra e não pratica a palavra, a sua religião é vã. O que é uma coisa vã? Não serve para nada, é o que Tiago está dizendo aqui. Você está apenas, ele diz aqui, se enganando, dizendo e pensando que você é crente, mas é só uma ilusão, não é verdade aquilo que você está dizendo. Mais uma vez, meus irmãos, eu quero citar um exemplo, dos tempos do profeta Jeremias, só que agora no livro do profeta Ezequiel. Os irmãos sabem que quando Nabucodonosor invadiu a Jerusalém, isso aconteceu 3 ocasiões, né? Teve uma primeira leva, quando Daniel foi levado para o cativeiro, Jeremias ficou em Jerusalém, depois teve uma segunda e depois teve uma terceira. Eu não sei se na segunda ou na primeira Ezequiel foi levado para o exílio, e na terceira vez que aconteceu, a terceira conquista de Jerusalém, Ezequiel estava no exílio, né? Enquanto Daniel estava na corte de Nabucodonosor, e Jeremias ficou em Jerusalém, depois foi levado para o Egito, Ezequiel estava nas margens do rio Quebar, não é? E ali então ele ministrava a palavra de Deus para os exilados. Eu gostaria de ler com vocês, meus irmãos, lá no capítulo 33 de Ezequiel, capítulo 33, versículos 30 a 33, tá bom? Ezequiel 33, do versículo 30 ao versículo 33. Com quem que está o microfone? Está com o William? Por favor, William.
Quanto a ti, ó filho do homem, os teus filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Obrigado, William. Quando vier isto, no versículo de número 33, é uma referência à queda de Jerusalém. Deus disse para Ezequiel que Jerusalém ia cair de vez. Deus falou isso, Ezequiel falou, no dia seguinte aconteceu. Claramente a palavra de Deus se cumpriu através dele. Por isso, Deus diz aqui, quando isto acontecer, saberão que houve no meio deles um profeta. Mas eu quero que o irmão imagine, contemple nos olhos da sua mente, com os olhos da sua mente, a cena descrita aqui por Ezequiel. O povo de Deus vinha e fazia o quê? Se assentava diante dele. Ezequiel, então, ministrava a palavra de Deus. Eles gostavam de ouvir, diz aqui o texto. E eles gostavam tanto que até levavam visitante, Cada um chegava para o outro e falava assim: vinde, ouvi, peço-vos a palavra do Senhor. E eles se assentavam diante de Ezequiel. E quando Ezequiel falava, eles gostavam. Mas Ezequiel, ou melhor, Deus diz aqui para Ezequiel: você é para eles como um homem que canta canções bonitas, canções de amor. E então as pessoas se assentavam lá, Ezequiel falava e eles falavam: que bênção, que maravilha. Já assistiu um filme que você chora e depois você continua a tua vida do mesmo jeito que era antes? Porque aquilo não acrescenta nada para você? Já foi a um teatro que você sai lá meio desidratado de tanto chorar, de tanto que aquilo te emocionou? Mas aquilo não se transforma em nada na tua vida? Para muitas pessoas, a igreja é desse jeito. É um teatro. Emociona. E se a gente canta, como é precioso, irmão, aí quer mais ainda, Olha, Jesus derramou o sangue dele, eu te perdoo, irmão. E chega em casa e vai jantar o irmão. Não põe por prática. Tiago diz, olha, se alguém ouve a palavra, mas não pratica, está se enganando. Está pensando que é um seguidor de Jesus, mas não é. E já pensou, meus irmãos, que coisa terrível uma pessoa se enganar a respeito disto? Não foi Jesus que falou assim: muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E Jesus dirá assim: não conheço você, aparte-se de mim, você que pratica a iniquidade. A palavra de Deus, ela foi nos dada, irmãos, para nós vivermos de acordo com ela. Senão, é mera ilusão. Então, nos versículos 23 e 24 aqui, Tiago, ele faz uma comparação. Ele diz que se alguém ouve e não pratica, é parecido com um homem que se olha no espelho e logo se esquece de como era a sua aparência. Eu fiquei tentando imaginar o que Tiago fala, Então, eu imaginei mais ou menos assim, vamos supor que você saia de casa, que você vai ao shopping, Então, a última coisa que você faz antes de sair de casa, o que é? Você se olha no espelho, se arruma o cabelo, você está arrumadinho, aí você vai lá para o shopping, e aí de repente você está numa loja no shopping, você olha para o espelho do lado e você se vê lá. Qual é a surpresa quando você se olha no espelho,
Você não se imaginava daquele jeito, não é mesmo? Assim, eu me imagino, hoje eu estava com o Breno, assim, olhando a câmera, né, da escola dominical, eu falei assim, não, mas eu não sabia que eu era tão feio, né? Você olha no espelho e você fala, mas não era assim que eu estava imaginando, né? Agora, tem um jeito de você continuar arrumadinho o tempo todo, é se você andar o tempo todo com o espelho do lado, né? Aí você vai olhando, você vai se aprumando, tudo. Tiago está dizendo para nós que a Bíblia é como um espelho da nossa alma. Se eu quero saber o verdadeiro estado espiritual, eu tenho que estar de olho na Bíblia. Ela é um reflexo. Ela mostra as minhas fraquezas, ela mostra as minhas forças espirituais, ela mostra as coisas que eu preciso corrigir. Agora, quando você está olhando para o espelho, né, as irmãs vão entender melhor, né, nós os homens não temos esse hábito, mas a irmãzinha está lá olhando no espelho, aí o que ela faz? O que você faz, dama? Você ajeita o cabelo, se passa um batom, né? Oi, querida. Uns quilos de base, né? Para ficar lindona, não é? Mas não é para sair mascarado depois, né? O que eu quero dizer, na medida que você está olhando o seu reflexo, você vai corrigindo o que está errado. Então você tem que olhar para o espelho da palavra de Deus e colocar em prática. Porque senão, você não está corrigindo nada. E aí, Tiago, ele explica algumas coisas do que ele quer dizer, que significa praticar a palavra. Ele vai dizendo para nós que praticar a palavra é visitar os órfãos e as viúvas, isto é ter compaixão dos necessitados, nas suas tribulações. Alguém está com fome, você vai dar de comer. Alguém está com sede, você vai dar de beber. Alguém está precisando de um sapato, você vai ajudar. Você não precisa ser comunista para fazer isso. Basta você ser crente. Basta você ter a Bíblia no seu coração. Você vai amar o seu próximo e vai fazer. Outra coisa que Tiago diz, a religião verdadeira é refrear a língua. Se alguém não sabe refrear a língua, também não está vivendo a verdadeira religião. Lá no capítulo 3 ele vai dizer assim, que a língua é como um pequeno lemezinho colocado no lugar estratégico do nosso corpo, né? Um leme, é piloto que chama do navio, conforme o piloto inclina o leme, o navio que é tão grande, ele pega um rumo. Ou pega outro rumo, de acordo com aquilo que o piloto está dirigindo. Então, Tiago diz assim, se alguém domina a língua, domina o corpo inteiro. Se alguém domina a língua, domina tudo quanto é órgão do corpo. Isto é, tem domínio próprio. E aí, então, essa pessoa vai conseguir vencer o pecado. Agora, se alguém não consegue dominar a língua, e Tiago diz assim, é mal incontido, né? É mal incontido. O que a língua pode fazer na vida de uma pessoa? Destruí-la e destruir a vida de outros. E a outra coisa que Tiago fala, além de dominar a língua e além de visitar os órfãos e as viúvas, é manter-se ou guardar-se incontaminado do mundo. Irmãos, a gente está vivendo numa época de mundanismo no meio do povo crente, em que as pessoas amam e vivem de acordo com o mundo. O barquinho está no mar, e ele fica muito bem no mar, mas experimenta encher ele de água. O que acontece? Ele vai afundar. O crente está no mundo, mas o mundo não pode estar dentro do coração do crente, porque senão afunda. Então Tiago diz, a verdadeira religião é guardar-se incontaminado do mundo, porque se isso não acontecer, a sua religião é só uma grande ilusão. Aí não adianta falar que você crê nos 5 pontos do calvinismo e que você crê nos... Quais os outros pontos mesmo? Os 5 solas das Escrituras, e que você é um crente ortodoxo até o talo, porque a verdadeira religião não é isso. A verdadeira religião é viver de acordo com a palavra de Deus. Concluindo, meus irmãos, estes são os 3 deveres que o Espírito Santo
nos dá através de Tiago, para que nós recebamos a palavra de Deus com proveito, para que ela produza fruto na nossa vida, ela tem que estar plantada em boa terra. E boa terra, aqui no escrito de Tiago, significa um coração atento, significa um coração manso e humilde, como o coração de Jesus, significa um coração obediente. Faça isso, diz Tiago, e você será abençoado ou bem-aventurado no que ele realizar, no que você realizar. Amém.